A luta por igualdades já passou por vários obstáculos ao longo da sua história. Entre caminhos percorridos, torna-se pertinente uma reflexão sobre a luta por igualdade entre homens e mulheres, que obteve importantes avanços ao longo da história. Basta recuarmos rapidamente no tempo para percebermos que as mulheres já foram proibidas de fazer muitas coisas. Nos dias de hoje, as mulheres mobilizam-se para garantir que seus direitos sejam defendidos e mantidos. Mas existem muitas delas que não têm o conhecimento o que era a vida das mulheres antes de uma série de conquistas. Até porque existem organizações que não olham apenas para os direitos de mulheres, mas sim o direito de igualdade das pessoas nas sociedades. Para você que viaja conosco por cidade de Lisboa, o convite é conhecermos a União de Mulheres Alternativa, a UMAR. A UMAR é uma associação já com alguns anos, nasceu no pós-25 de Abril, em 1976, portanto, quase a fazer 44 anos de existência. E o propósito é o mesmo desde então, a luta pela igualdade de género, pela igualdade de direitos entre homens e mulheres e todas as outras pessoas. E somos uma associação feminista e que luta contra os vários tipos de discriminação que afetam as mulheres. Portanto, não só a discriminação com base no género, mas também todas as outras opressões que reforçam o estigma e o preconceito e a discriminação contra as mulheres, quer seja a discriminação por orientação sexual, pela identidade de género, pela origem e etnia, pela sua situação de deficiência. Portanto, nós lutamos também contra os vários tipos de discriminação que afetam as mulheres, as raparigas e meninas. A UMAR tenta trabalhar sempre em rede e em cooperação e em parceria com todo tipo de entidades emancipatórias que lutem contra as discriminações, que lutem a favor dos direitos humanos e a dignidade das mulheres e crianças. Portanto, não só a nível local, como a nível nacional e internacional também. Após o 25 de abril de 1974 até a presente data, aconteceram transformações positivas, nomeadamente no âmbito legislativo. Contudo, o número de feminicídios entre notícias vão falando por si, como revela Jonas Salles, membro da direção da UMAR. Houve grandes avanços, nomeadamente em termos legislativos. Talvez tenha sido aí o maior salto dado do pós-25 de Abril para a atualidade. Portanto, temos a igualdade de homens e mulheres na lei, portanto, na Constituição de 76, que foi um dado importantíssimo. Temos a questão da violência doméstica como crime público, a partir do ano 2000. Temos a legalização do casamento homossexual em 2010. A legalização do aborto, que foi das lutas que mais custou a conquistar, demorou mais de 30 anos em Portugal, a partir de 2007. A questão da lei de identidade de género, que fez agora este mês 2 anos, em agosto de 2020. Tivemos avanços extraordinários a esse nível. No entanto, não quer dizer que na prática a igualdade seja efetiva. Portanto, ainda há muito que lutar, basta ver as notícias, basta ver os números de femicídios, por exemplo, que ainda acontecem em Portugal. Então, a UMAR tem, desde 2004, o Observatório de Mulheres Assassinadas, que faz a contabilização de todos os femicídios ocorridos no país e suas tentativas, e vemos que são dezenas de mulheres mortas todos os anos em Portugal às mãos dos seus maridos, namorados, ex-namorados, e esses são dados trágicos. E somando a isso, ainda temos as dezenas, se não centenas, de crianças que ficaram órfãs. Para a UMAR, as várias questões associadas aos preconceitos passam por educação integrada, mas sobre o pensamento crítico, conforme explicam as nossas interlocutoras ao longo desta reportagem. A questão da educação é realmente uma área prioritária para a UMAR. É uma área mesmo de excelência, onde investimos bastante, porque, como falei há pouco, quando estamos a tentar lutar contra os preconceitos, contra os estereótipos de género, contra o racismo, contra o sexismo, xenofobia, etc., a questão da educação é fundamental, porque tudo começa aí. Portanto, a UMAR, relativamente à educação, atua de duas formas. Uma,
com pensamento crítico constante relativamente desde os manuais escolares às formas, aos modelos educativos, sob diversas formas, mas temos também uma componente da ação, com projetos de terreno em todo o país, nomeadamente com o projeto Artemis, jovens protagonistas para a prevenção da violência de género nas escolas, onde em vários distritos, nós estamos nos distritos de Braga, Porto, Coimbra e Funchal, mas também em Lisboa também atuamos em escolas. Portanto, trabalhamos de um ponto de vista integrado, não só com os estudantes, mas também com docentes e pessoal também das escolas, encarregados de educação, ao longo de um ano, portanto, no total de 15 sessões por ano. E tentamos repetir pelo menos mais 2 anos, ou seja, tentamos acompanhar cada turma durante 45 sessões, no âmbito do seu empoderamento, da sua reflexão e desconstrução desses estereótipos. Portanto, fazemos esse trabalho de terreno, mas também fazemos a parte teórica também. Portanto, o nosso modelo de intervenção está sustentado teoricamente, e temos, por exemplo, a nossa presidente é Maria José Magalhães, é professora universitária, especialista em género e educação, e temos muitas outras professoras também com especializações nesta área que dão o seu contributo, como a Maria do Vigo. Da minha perspectiva como professora e da minha experiência como professora, o contributo da UMAR não é só no sentido da reflexão e da intervenção nas escolas, digamos, levando temas ou maneiras de abordar todos estes temas que estamos aqui a falar. Para mim, da minha perspectiva, é importante porque as escolas têm perdido muita democracia interna. E então, projetos como o Projeto Artemis é um exercício da democracia dentro das escolas e de construção da democracia em exercício. Se calhar, para quem não vive o dia a dia das escolas, isto é um bocadinho difícil de perceber como é que essas escolas se transformaram num espaço onde o que impera é a hierarquia e a obediência, isto de uma maneira muito crescente. Para já pela dimensão que tem qualquer centro educativo, sobretudo desde que existem os agrupamentos. Então, projetos como o Projeto Artemis e esta intervenção nas escolas vai nesse sentido de a sociedade também ter uma palavra a dizer e levar uma outra maneira de construir o conhecimento e de construir o relacionamento dentro da escola, que seja ele próprio o exercício de democracia, que é algo que está a faltar muito nas escolas. Não sei se estou a conseguir transmitir essa ideia. Mas para mim, na perspectiva da professora, isto é muito importante, porque vivemos, isto já está a ser teorizado e está a ser assinalado por bastantes investigadores e investigadoras, um contexto de proletarização, projetos como o Projeto Artemis e toda a intervenção e a reflexão que faça o MAR também vai assinalar essa perda de autonomia sobre o seu pensamento que têm vindo a viver os docentes. Não sei como é que se pode ensinar pensamento crítico aos alunos, como nos pede o perfil do aluno, se as próprias docentes não somos responsáveis por aquilo que nós ensinamos. Ensinamos aquilo que se nos pede para ensinar. Então, o que distingue a UMAR das demais organizações de natureza feminista? O que distingue a UMAR, da maneira em que eu vivo o meu dia a dia na UMAR, esta coordenação entre pensamento, academia e ativismo. Um diálogo constante de pensamento e ação, constante. Então, há pensamento e há investigação sobre isto que eu acabo de dizer, isto que acabo de referir da proletarização do corpo docente, da falta de autonomia e de soberania dos docentes sobre aquilo que ensinam, como somos, sobretudo, transmissores de conteúdos que nós não criamos, isto há. Mas é algo que, sobretudo, estamos a viver na prática e que a UMAR, desde a sua reflexão e desde o seu ativismo, reflexão e ativismo, tenta levar as escolas
com bastante dificuldade, eu penso, mas porque não estão os tempos muito fáceis. Perante o olhar atento à sociedade em que vivemos, depois de um pequeno historial da organização fundada em setembro de 1966 e durante a conversa agradável com Joana Salles e Maria Dovigo, podemos concluir que ainda há um longo caminho a ser percorrido na busca de uma sociedade igualitária e democrática.